Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, muito bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha destra de amor, a minha gratidão, a minha alegria por poder diariamente estar aqui neste canal de televisão, nestas estações de rádio, para juntos meditarmos, pensarmos, focarmos nas questões espirituais. O dia inteiro, dezenas de rádios e televisões bombardeiam a tua mente com as questões políticas, com as questões econômicas, com as questões sociais, com problemas nos níveis de governo. A minha função é mostrar o caminho. A minha função é trazer paz à sua vida. A minha função é de gerar esperança na sua vida, porque eu sou um pregador da genuína graça de Deus. Então, trago água para dessedentar a sua alma e trago pão fresco, mensagem da graça de Deus para a sua vida. Vamos hoje participar da terceira parte da mensagem que começamos, segunda, terça e quarta. Hoje é o encerramento. Esteja aberto, abra o seu coração, esteja sem reservas, não deixe bloqueios, não deixe lógica. Diga simplesmente: Deus, fala ao meu coração. E Deus vai falar, porque Ele é o autor da fé. Ele sabe o quanto você precisa de ouvir esta mensagem. Vamos então ao altar da Igreja Cristo Vive e eu volto em seguida. O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Você sabe, uma pessoa que tem autoridade, ela tem convicções inabaláveis. Torna a vida convincente para os outros. Outros dizem: está certo, ele está fazendo certo, eu vou seguir porque ele está fazendo certo, eu vou ajudar, eu vou colaborar, porque tem autoridade moral. E eu vou lhe dizer uma coisa: a autoridade moral para nós tem que ser inegociável. Porque a autoridade moral de um pai que influencia fortemente os filhos. É a autoridade moral de uma mãe que gera credibilidade diante dos filhos. E quem tem autoridade moral é merecedor de ser seguido. Você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muitos pais não foram merecedores de ser seguidos. Às vezes, o que vem à lembrança na mente e no coração de um filho é um pai ou uma mãe negativos. Você sabe que nós, evangélicos e cristãos, temos regras bíblicas para viver. E o pai e a mãe têm que ser os influenciadores dos seus filhos. Na minha casa não se discute religião, nem política, nem futebol. Olha, eu acho que religião, sim, cristianismo, deve ser tratado dentro de casa sobejamente. E as questões cívicas também. Então, há pais que não deixaram bons sentimentos a seu respeito em relação aos seus filhos. Não havia coerência entre o que diziam e faziam, não tinham autoridade moral, não tinham respeito, perderam a autoridade, perderam a influência. Agora, pais que mantêm autoridade moral influenciam os filhos o resto da vida. O resto da vida. Nosso testemunho, nós temos nossos filhos, nossos netos, todo mundo envolvido na obra de Deus. Porque a autoridade moral é o poder e a força de alguém que tem visão de Deus. Assim é entre casais. Se o marido não amar a esposa, se a esposa não for submissa, se os filhos não honrarem pais e mães, nenhuma família subsiste. Porque não andam duas pessoas juntas se não houver acordo. As pessoas não acreditam umas nas outras. A pessoa pode ter carisma, pode ter talento, pode ter capacidades, mas nada substitui a autoridade moral. Nada. Neemias, você sabe, na reconstrução dos muros, ele teve que bater de frente com poderosos. Dizem em Neemias 5, 8 a 9,
disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Então, houve uma hora que Neemias teve que bater de frente com governadores, com magistrados, que estavam no exercício da sua vida profissional, deturpando tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Neemias tinha autoridade. Pastor, mas como é que um copeiro tem autoridade para bater de frente com um governador? A autoridade é de Deus, amado. Isso não se faz no grito. Isso se faz com a autoridade do Espírito Santo. Então Neemias possuía autoridade moral. Ele tinha um compromisso sincero com um projeto e uma visão de Deus. Ninguém poderia acusá-lo de interesses escuros, não republicanos. Ele queria restaurar o muro e ponto. Era a visão de Deus. Ele queria cumprir a visão de Deus. Então no versículos 14 adiante ele diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá. Agora já não era mais o copeiro, hein? Agora já era governador. Desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Veja, ele era governador e não aceitou as regalias do governador. Versículo 15: mas os primeiros governadores foram antes de mim, oprimiram o povo, tomaram o pão, o vinho, além dos 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, né? Os governadores cobrando impostos, porém eu assim não fiz. Por quê? Por que ele tinha autoridade? Porque ele era temente a Deus. Eu não fiz. Por quê? Por causa do temor de Deus. Então, sempre que um cristão governa, sempre que um homem ou uma mulher temente a Deus governa, a alegria do povo. Mas quando o ímpio governa, amado, o povo sofre. O povo sofre, geme. Então, versículo 16: antes também, na obra deste muro, fiz reparação. Terra nenhuma compramos, todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Então ele está dizendo: olha, eu estou isento, eu tenho moral, eu estou aqui no cumprimento de uma visão. Versículo 17: também 150 homens dos judeus, dos magistrados, e os que vinham a nós dentre gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. E nem por isso eu exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo já era grande. Então ele disse: olha, como é que eu como governador ainda ia cobrar mais impostos? O povo já sofreu tanto. Versículo de número 19: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto eu fiz a este povo. Puxa, nós gostaríamos que os nossos governantes lessem livro de Neemias, meu amado. Olha aí, o povo já tão sofrido. Nós precisamos agora de alguém que se lembre de fazer pelo povo, amado. Se lembre de fazer pelo povo. Então, meus amados, Neemias tinha autoridade moral. Ele fez o que prometeu. Sua crença, seu comportamento eram coerentes. Por quê? Porque ele estava vivendo a visão de Deus. Ele tinha autoridade moral. A missão foi ordenada por Deus. E isto é o reflexo do compromisso que Deus tinha com ele. E ele tinha que agir corretamente em qualquer situação. Então, às vezes, exato, ele era um homem próspero, Deus o fez próspero, ele não precisava de usar as regalias do seu cargo de governador. Se as minhas custas eu dei vinho, as minhas custas eu dei comida para o povo. Então esse é o perfil de um verdadeiro governante que luta pelo povo, mas que tem visão de Deus. Tem visão de Deus. Ele tinha autoridade moral. Então a autoridade moral é o reflexo de um compromisso com Deus. Então muitas vezes uma pessoa recebe uma ideia, tem uma visão de Deus para algo na vida, seja empresarial, comercial, carreira, estudos, mas não agem corretamente. Ética e moralmente falham.
Há pessoas que não veem meios para atingir os fins. Eu já disse aqui, 3 vezes nosso ministério foi assediado com verbas, escusas. Ninguém sabia direito como é que seria, via aqui, via ali. Amado, eu nunca permiti isto aqui na igreja. Eu nunca permiti. Eu só acredito no que Deus faz do altar e aqui no altar, amado. Não acredito em mais nada. Eu só acredito no que Deus ensina, na palavra de Deus. Então, nós temos que ser leais a Deus, a visão e a palavra. Porque é nesta forma que nós mantemos a autoridade moral. Eu não posso exigir de ninguém o que eu não faço. Que a pessoa diz assim, faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Isso é errado. Eu uma vez estava admoestando um colega, participou aqui da igreja, um advogado, e eu estava no telefone, eu soube de alguns comportamentos equivocados, peguei o telefone e liguei para ele. E ele disse, apóstolo, é assim, eu sou cristão ao domingo, mas o meu modus operandi de advogado não se coaduna com a Bíblia, então eu não vou à igreja. Ou seja, ele não era um homem convertido. Ele não era temente a Deus. A visão que ele tinha não era uma visão bíblica da sua vida profissional. Eu tenho que ser advogado aqui, ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, dezembro, o resto da minha vida. Eu não posso ter 2 comportamentos, um na igreja e um fora da igreja. Senão eu perco a autoridade moral de tudo o que eu me proponho a fazer. Então, estou, conforme disse os irmãos, e tenho mostrado aqui as fotos, há 44 anos que eu estou construindo debaixo de uma visão de Deus, desde a cama de um hospital. Ali eu comecei a viver a palavra, ali eu comecei a entender, olha lá a foto, aí comecei a entender, amado, o que era a vida com Deus, o que eu semearia e colheria, o que eu poderia ser um influenciador ou não. Eu me recordo que por causa da minha postura, quando eu comecei a sair do hospital, eu levava às vezes 10, 12 companheiros, pessoa sem perna, pessoa aleijada da guerra, cego. Nós mandávamos parar 4, 5 táxis, botava aquela gente na porta do hospital e levava para a igreja. Chegamos na porta da igreja, Assembleia de Deus Neves Ferreira, em Lisboa. Nós não tínhamos dinheiro para pagar ali o táxi, 5 táxis. Os irmãos vinham. Quando eu chegava, olha, chegou o Miguel Ângelo, já traz um monte de gente, vamos lá pagar. Como é que eu poderia influenciar pessoas a pagarem o táxi, a comida para as pessoas, se eu não tivesse autoridade para isso? Então, como é que se desenvolve a autoridade moral? Em primeiro lugar, pelo caráter, aquela vontade de fazer certo, aquela vontade de viver dentro dos princípios de Deus, aquela vontade de ser submisso ao Senhor. Isto é caráter. Segundo lugar, pelo sacrifício. Autoridade moral se desenvolve pelo sacrifício, aquela disposição de sacrificar, de ser o exemplo, de sacrificar por algo importante na vida. Isto desenvolve a autoridade moral. Terceiro, o tempo. Às vezes você sabe, leva tempo para ter autoridade moral. Um pai, os filhos no desenvolver, no dia a dia, eles começam a perceber quem é o pai, quem é a mãe. Isso leva tempo. Não adianta o pai fumar em casa e dizer, se um dia um filho meu botar um cigarro na boca, vai engolir. E ele fica na varanda fumando. Não adianta dizer a um filho, filho, você tem que ser honesto e verdadeiro. Tocou o telefone, diz que o papai não está. Alô, meu pai não está, mandou dizer que não está. Saiu, mandou dizer que saiu. Não adianta, pois o filho vai dizer, ele mente, eu vou mentir. Ele fuma, eu vou fumar. Ele bebe, eu vou beber. Ele faz falcatruas, eu tenho o direito de o fazer. Então, o tempo é muito importante, especialmente quando nós somos postos à prova.
Quando há provas na vida, é que você mostra quem você é. Quando tudo são flores, ou flores, como diz a Rose, é uma coisa. Agora, quando vem os ventos, as tempestades, é que, na realidade, se mostra que tipo de vida espiritual a pessoa construiu. O tempo gera experiência. E às vezes a experiência é a vida toda. A vida toda. Então, para que as pessoas possam acreditar em você, para um plano, um projeto, uma empresa, uma carreira, uma área empresarial, comercial, seja qual for a área que Deus determinou para a sua vida, ministerial, sempre Deus colocará pessoas que têm que ver em você autoridade moral. Quem não tem autoridade moral não consegue captar a atenção dos outros para reconstruir os muros. Porque Neemias não reconstruiu sozinho. Ele foi um influencer. Ele influenciou um monte de gente para que as pessoas acreditassem que era importante reconstruir aquele muro. Porque ali não estava mais a glória de Deus. Deus não era mais cultuado. Os costumes pagãos já estavam dentro daquela cidade. A arca tinha sido levada. Nenhum governante ou magistrado tinha moral perante aquele povo. Então Deus deu uma visão, levantou um homem e o capacitou a ser um influenciador, porque ele tinha moral construída exatamente sobre este tripé: caráter, sacrifício e tempo. Ele influenciou um rei, o rei patrocinou a reconstrução, mandou cartas para Asaf, o governante das matas, deu madeira, construiu a sua própria casa, conseguiu trazer muita gente. E o que aconteceu? Deus não estava apenas preocupado na reconstrução do muro, Ele estava preocupado em trazer de volta a sua glória àquele povo. Porque Deus levantou os judeus inicialmente para serem a luz do mundo. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém-me guiá-las e conduzi-las. E ele levantou os gentios predestinados, que somos nós, a igreja de Jesus, à volta do mundo. E agora, quem é a luz do mundo? A igreja de Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, povo judeu eleito por nação, povo gentio eleito por predestinação. A Bíblia diz que estes dois povos um dia se tornarão um só povo e viveremos eternamente. Os muros serão derrubados, não haverá mais dois rebanhos, mas um só rebanho. Por enquanto, eles têm ciúmes de nós. Eles ainda aguardam o Messias. Nós já temos o Messias dentro de nós. Nós já temos o Messias dentro de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, meu amado, pai, mãe, mantenha a autoridade moral dentro da sua casa. Líder, cuide de si da doutrina. Empresário, seja a voz moral da tua empresa. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Os portugueses dizem pão, pão, queijo, queijo. Se for da serra, melhor ainda. Com sarmentinho. Leve a sua, porque o muro terminou em 52 dias. O que não se fazia, ou não se fez em 150 anos, um copeiro, que depois foi nomeado governador, foi um estadista, Deus o levantou com autoridade moral, para contradizer as autoridades daquele país e combatê-las pela iniquidade que estavam fazendo com o povo de Deus, e para ser a autoridade moral para convencer todo mundo a reconstruir os muros. Ele venceu. 52 dias depois, amados, bradem os céus. 52 dias. Eles não demoraram 38 anos, foram 52 dias. Pastor, então era tão fácil. Mas precisava ter-lhe um homem de moral.
um homem de caráter, um homem com autoridade, com credenciais de Deus, queria convencer a cidade toda a se unir para reconstruir os muros. Um muro reconstruído em 52 dias não é uma obra. 52 dias. O que faltava lá? Autoridade moral. Um pai com autoridade moral, uma mãe com autoridade moral, um chefe, um diretor, um empregado, um funcionário que tem autoridade moral. Deus atrai pessoas para realizar a construção do seu muro. Qual é o seu muro? É a sua casa própria? É uma empresa, é uma loja, é uma oficina, é uma escola, é um salão, é um empreendimento, é um consultório, é um escritório, é uma assessoria, é um grupo de informática? O que Deus colocou no seu coração? Então, seja autoridade moral. Você vai convencer as pessoas a ajudarem a reconstruir ou a construir o teu muro. Viva esta verdade. O teu muro será construído até o fim. Assim seja, assim disse o Senhor. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu quero te louvar, quero te bendizer, porque tu estás levantando nesse ministério homens e mulheres que têm autoridade moral para convencer, pais convencendo filhos, filhos se submetendo aos pais, empresários, profissionais liberais, executivos, donas de casa, qualquer área, Senhor, concede-nos esta graça de sermos o exemplo para que muitos se unam a nós, porque os muros têm que ser terminados. Muita gente cruzou os braços nos dias de Neemias, mas só Neemias tinha visão, e a visão com autoridade traz a conclusão dos muros, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Bom, estamos terminando a nossa programação de hoje. Eu quero deixar-lhe um convite, que será um convite divisor de águas para a sua vida. Logo à noite, às 7:30 da noite, nós vamos ter um poderosíssimo culto apostólico e profético. Eu estou convencido, porque é o que está dentro do meu espírito, que estas quartas-feiras apostólicas são realmente transformadoras. Eu gostaria muito que você estivesse conosco. Nosso endereço é Rua Maricá 320, este bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Está uma rua paralela a Cândido Início, próximo BRT da Pinto Teles, da 28DP. É aqui na Cristo Vive que você vai ser realmente amado, cuidado, pastoreado, motivado, ensinado. É aqui que você vai aprender a tomar decisões em cima da fé, com o auxílio da palavra. É aqui que você vai viver o que você nunca viveu na vida. O Evangelho pleno, a graça genuína, a resposta de Deus às tuas necessidades. Venha estar conosco. Nosso telefone, mais uma vez, 3017 90 90. Nós temos conselheiras que lhe ajudarão a viver o melhor desta vida. Aguardo por você hoje, 7:30 da noite. Muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte em amor e financeiro para fazermos este programa. Se você sentiu o desejo de investir na programação de evangelização, ligue para nós e diga: olha, eu quero mensalmente colaborar com este credível homem de Deus. Vai ser uma bênção muito grande, porque a colheita em terra fértil é sempre muito desproporcional à sementeira. Você semeia e colhe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Muito obrigado. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão. Nós nos unimos e declaramos um dia perfeito, um dia vitorioso, um dia de Deus na sua vida. Este é o dia que Ele preparou. Regozijes-se. A glória chegou, a bênção se manifestou. Graça e paz.